Olá, investidor e investidora! Na entrevista de hoje da sessão de conteúdo da Tru Securitizadora, vamos falar sobre Green Bonds e as emissões com selo verde. Nossa convidada é Maria Eugênia Buozzi, sócia da Resultante, e Rodrigo Santos, head de operações da Tru Securitizadora. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, bom dia. Bom, para começar o nosso bate-papo, Maria Eugênia, você poderia explicar o que são essas emissões de títulos com esse selo verde, né? E quais os perfis de empresas que estão fazendo esse tipo de emissão? Bom dia, querida. Bom, primeiro um prazer, obrigada aí pelo convite. As emissões temáticas, né? Green Bonds, Social Bonds, Sustainable Bonds, agora a gente tem o Sustainability Linked Bonds, são emissões que de alguma forma têm ou o seu uso de recursos ou até a sua taxa de juros linkada a uma agenda de sustentabilidade. Então, isso vai depender. Se eu estou falando de uma adicionalidade ou de uma contribuição positiva do ponto de vista ambiental, eu estou falando de um green bond. Então, por exemplo, uma empresa que vai emitir um título de dívida para construir uma usina solar fotovoltaica ou para fazer um prédio com técnicas de construção sustentável. Então, toda vez que eu estou falando de um benefício ambiental, eu estou falando de um green bond. Se eu estou falando, óbvio, de um benefício social, de um benefício mais amplo do ponto de vista da sustentabilidade, ou então eu tenho uma mais recente modalidade ainda, que são os Sustainability Linked Bonds, em que o uso de recurso dessa emissão não é definido, mas que eu tenho uma meta de desempenho em sustentabilidade atrelada àquela emissão. Então, por exemplo, eu vou emitir para repagar a dívida, para compor fluxo de caixa ou qualquer coisa do gênero, mas eu me comprometo no período dessa emissão a reduzir emissões de gases de efeito estufa ou a compor melhor o meu quadro de funcionários ou de lideranças com mais diversidade, enfim. E aí, nesse período, a taxa de juros dessa operação vai estar vinculada ao cumprimento dessas metas de sustentabilidade, por isso Sustainability Linked Bonds. São vários tipos, mas conforme a gente vai navegando por esse oceano aí, a gente vai pegando melhor as definições. Maria Eugênia, você colocou bem, né? Eu acho que, então, a gente tem uma gama bem diversa. E quais os perfis de empresa, né? Necessariamente, eu acho que, às vezes, as pessoas podem ter uma impressão de que apenas setores diretamente atrelados, né, a uma área relacionada à sustentabilidade, mas empresas até de setores tradicionais que têm projetos poderiam. Você pode explicar um pouco sobre esse perfil de empresa? Pode ser, claro, uma empresa solar fotovoltaica, uma empresa de agricultura sustentável, construção sustentável, mas eu também posso ter empresas da economia tradicional que querem melhorar o seu desempenho também trazendo essa agenda. Então, a gente já teve, por exemplo, empresas emitindo no setor de alimentos, no setor agropecuário independente, né, aí da ramo de atuação da empresa dentro do setor, e inclusive empresas de portes distintos. Mesmo empresas menores, né, que estão começando agora a acessar o mercado de capitais, também têm condição de fazer uma emissão, porque a vantagem aí das emissões temáticas é que por esse mercado estar tão, enfim, aquecido, próspero, crescendo tão rapidamente, a gente começa a ter até interesse de investidores por emissões de tickets mais baixos. Então, independe de setor, não vou falar que independe de porte, porque é claro que a gente tem que ter uma empresa que tenha condição de acessar o mercado de capitais, mas mesmo assim a gente começa a ver cada vez mais isso se democratizando dentro do mercado. Tem aí listas já de operações que têm saído nos mais diversos setores, até porque cada um deles vai ter uma contribuição diferente, né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, o setor de saúde consegue emitir um título social, né? Então, uma empresa no agro tende a ir mais para o ambiental, mas tem uma pegada do social também, se a gente fala de agricultura familiar, por exemplo. Até bancos têm feito emissões para poder emprestar dinheiro para empresas específicas. Então, o BV fez uma emissão para financiar empresas de energias renováveis, o Santander fez uma emissão para financiar empreendedoras mulheres e de populações subrepresentadas. Então, com isso, a gente começa a ver que existem várias modalidades que cabem dentro aí desse arco-íris de bons. Eugênia, deixa eu aproveitar aqui o bate-papo. Nós fizemos aí recentemente uma operação, né, com um selo verde, que foi um CRI para financiar usinas fotovoltaicas. Tá? Eu acho que é até óbvio entender que tem uma ligação muito grande com sustentabilidade. Mas eu acredito que devem chegar projetos para
vocês fazerem a análise aí como consultoria independente, né? Que não são tão óbvios. Quais são os grandes desafios que vocês têm para enquadrar ou não esse título como sustentável? E se realmente aparecem muitos projetos que as pessoas tentam forçar um pouco a mão para ser sustentável ou Bastante, não? Um pouquinho para bastante. esses desafios aí. Para a gente poder classificar um título como uma emissão temática, um Green Bond, um Social Bond, ou até o Sustainability Linked Bonds, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, a gente avalia o emissor. Não é só avaliar a emissão, mas também avaliar o emissor. Costumo brincar que não adianta você fazer solar fotovoltaica com trabalho escravo, né? Então, a gente precisa ter, primeiro, uma avaliação das práticas do emissor, ou seja, entender quais são as políticas ambientais de sustentabilidade que aquela companhia tem, o histórico de incidentes e escândalos, independente de estarem ou não relacionados com a agenda. Né? A gente viu recentemente, inclusive, algumas emissões em que as empresas podem ter escândalos de governança corporativa, envolvimento em casos de corrupção. E aí, será que eu consigo ou não consigo? E essa regra ainda está se fixando no mercado. Eu acho que existe um processo de aprendizado. No nosso caso, a gente sempre vai avaliar histórico de incidentes no emissor, né, de envolvimento em trabalho escravo, crimes ambientais, escândalos de corrupção, as práticas da companhia, e aí a gente vai para o uso dos recursos. Para a gente fazer a avaliação do uso de recursos, a gente tem alguns frameworks internacionais. Os principais deles são da ICMA, né, International Capital Markets Association. Eles têm os Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainable Bonds Principles, Sustainability Linked Bonds Principles. Então, com isso, a gente consegue ter pelo menos uma referência de quais são as categorias e os critérios para que a gente faça esse enquadramento. Ele é bem interessante porque ele traz aí, principalmente para os usos de recursos definidos, né, Green, Social, Sustainable, ele traz 3 categorias que eu posso financiar. Uma é o Pure Play, são setores como que você comentou, né, de usina solar fotovoltaica, que a gente brinca que é vegano, né, não tem o que fazer, não tem discussão. Mas a gente também pode fazer investimento em projetos ou programas de investimentos. Então, tem empresas, por exemplo, no agronegócio, que fazem um green para comprar equipamentos mais eficientes e que vão reduzir emissões de gás de efeito estufa e melhorar a preservação ambiental. Isso é um programa de investimento. E a gente também tem alguns setores que querem financiar construção de uma caldeira de energia para queimar resíduo no agro também, enfim. Foram 2 projetos, por exemplo, que a gente fez a avaliação externa. Então, vou construir uma caldeira de energia aqui dentro da própria usina, uma usina de cana, uma usina de milho, ou o que quer que seja. Então, com isso, é um projeto específico. Aquele dinheiro tem um carimbo para um projeto. Então, são essas 3 categorias que, normalmente, nos usos definidos de recurso, podem ser financiadas, né? Um Pure Play, um projeto ou um programa de investimento, e para o Sustainability Linked Bond, ou seja, né, um título que não tem uso definido, mas que eu tenho uma meta atrelada, eu tenho que comprovar a relevância e a ambição da meta. Como que eu faço isso? Sofrendo bastante. Então, a gente tem que procurar referência internacional, tem que procurar benchmarking de mercado. Então, não adianta dizer, eu vou reduzir as minhas emissões de gás de efeito estufa em 5%, se o mercado inteiro está olhando para 20, 30, 40, 50. Então, eu preciso, para poder ser, né, um framework aprovado, preciso ter a relevância da meta, então tem que ser de um tema que seja importante para aquela operação específica, e é importante falar daquela operação porque existem especificidades, né? Então, às vezes, tem uma empresa que ela está num determinado setor, mas a operação dela tem características específicas que fazem com que aquele tema seja mais ou menos relevante. Né? E, ao mesmo tempo, que ela seja ambiciosa e que permita a garantir que a empresa esteja atingindo aí um desempenho super positivo e destacado em relação ao tema. Esses são os principais critérios. A gente truca bastante os argumentos dos projetos quando eles chegam aqui. A gente acha muito BO também os projetos quando a gente vai fazer essas avaliações. A gente já teve caso de achar casos de trabalho escravos na cadeia de fornecedor, a gente já teve caso de achar crime ambiental, e a gente vai sempre discutindo com a companhia ao longo do processo para que a gente tenha certeza que aquilo é um vai ou não vai. Se a empresa, às vezes, não tem prática nenhuma, então, às vezes até é uma empresa num setor legal, mas o emissor não tem nenhuma prática de sustentabilidade. E aí, conforme a gente vai se aprofundando, um parecer que a gente achou que ia ser positivo não vira.
Então, já teve aí alguns desafios importantes no caminho. Imagino que não deve ser fácil, não. Deve aparecer muita coisa pintada de ouro que não é, né? Mas, Exato. Pintada e de assim, verde, no caso. pintada de verde, exato. E assim, hoje existe uma métrica de mercado que se a empresa consegue um selo, teoricamente, ela tem conseguido melhorar o seu valor de mercado e acaba sendo aí um argumento maior numa distribuição a mercado de uma oferta, né? Porque esses títulos acabam sendo título de crédito, título de dívida que a companhia está emitindo para fazer captação de recursos, né? Não foge muito disso. Mas e o viés ESG, né? O viés mais de título, vamos falar mais os green bonds aqui no caso, acaba tendo um apelo muito forte, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que a tendência disso é crescer muito. Como é que aí na resultante vocês estão vendo isso? Sei lá, se pegar os últimos 2 anos e como é que vocês estão vislumbrando isso aí para frente? A gente fez 3 SPOs em 2020 e 17 em 2021. Eu acho que isso dá uma boa dimensão do quanto o mercado está crescendo. E acho que tem mais 2 no forno. Mas isso para dizer que assim, o mercado está crescendo em PG, né? Então, até se você pega os dados de emissões, a gente teve 2,5 bi emitidos por empresas brasileiras em 2019, mais ou menos uns 5 bi em 2020. O último dado que eu peguei, a gente já estava em 11 bi em 2021. Então, de fato, tem sido um crescimento exponencial. E o que é muito legal de a gente acompanhar é que, sim, a demanda está muito forte. A gente hoje no Brasil ainda não tem evidência, até porque, apesar de serem 11 bi, não é tanto assim, se a gente comparar com o mercado de dívida brasileiro como um todo, mas a gente ainda não tem série histórica e dado para estudar a correlação entre taxa de juros e as emissões verdes, tá? Mas a gente já tem algumas informações empíricas de que isso tem acontecido em alguns casos. Agora, o que a gente percebe é que são títulos que tendem a ter uma demanda de, às vezes, 4, 5 vezes o tamanho da emissão, né? Normalmente, a gente vê aí, no mínimo 3 vezes book, costuma acontecer numa emissão temática. E a gente chama também, né, esse mercado arredondando para green bonds e entendendo que é um mercado até mais amplo do que o green, mas, de fato, esse mercado de green bonds ele tem sido um mercado muito procurado, até porque a gente começa a ter fundos no Brasil que são voltados para o investimento preferencial nesses green bonds. Então, hoje, o maior fundo de crédito privado ESG é o da Sul América Investimentos. Tem mais de 100 milhões de reais de assets under management e ele não consegue ter, e aí a gente já começa a ter vários desses fundos, em que a gente não pode ter um fundo exclusivo para green bonds porque não tem emissão suficiente para lotar o PL de todos esses fundos. Espero que a gente um dia chegue lá. Mas, minimamente, existe uma preferência. Então, títulos que têm um selo, que têm uma verificação externa, né, que têm um parecer independente, eles são considerados pré-aprovados em alguns casos, ou a serem analisados com mais amor aí pelos investidores para comporem a carteira do título, do fundo, aliás. O primeiro título que a gente fez, que inclusive foi um CRI com a True, e foi o primeiro CRI verde do Brasil, diga-se de passagem, foi muito legal essa operação. A gente ainda conseguia fazer visita presencial, né, nas terras, para fazer a verificação dos impactos, e foi bem interessante. E desde então a gente tem feito tudo virtualmente, né? Eu acho que hoje a gente já tem tecnologia que ajuda. Então a gente tem todo um sistema de georreferenciamento, imagens por satélite, para a gente fazer a verificação de impactos, verificação das operações, de imagens, enfim. Então, a gente consegue fazer uma análise muito aprofundada. Para isso, claro, que a gente tem que ter uma equipe técnica especializada, né? Então, a gente tem biólogo, tem engenheiro, tem advogado ambiental, enfim, tem toda uma composição aqui no time que faz. Agora, a gente tem até uma cientista social na equipe também. Me orgulho muito de ter o S um pouco mais presente também, que não é tão simples de encontrar no mercado, mas para a gente justamente poder se aprofundar nessa análise independente do cenário que a gente tem. Então, tecnicamente, existe esse obstáculo, né, de como que a gente verifica essas informações, essas companhias. Então, isso a gente, com tecnologia, tem resolvido bem. Agora, a demanda, né, e fazer isso com todo mundo, às vezes em home, às vezes presencial, enfim, com todo esse sistema,
tem sido uma coordenação de aumento de equipe, lógico, né? Então, a gente saiu de uma equipe de umas 10 pessoas no ano passado, a gente está batendo 25 pessoas na resultante esse ano. Então, realmente, o crescimento em PG também está na minha equipe aqui para poder atender. A gente atende não só esse mercado de bonds, mas atende gestores de recurso também, com research, ESG, com consultoria para a integração dessa agenda na decisão de investimentos. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar esse tema com muito mais profundidade no mercado de investimentos como um todo, né? Se virar, no fim do dia, né, a gente tem que se virar aqui, se virar nos 30, o famoso. Para fechar um pouquinho o nosso bate-papo, o Rodrigo também fica à vontade aí para fazer algum complemento, você é especialista no mercado. Fala um pouco mais sobre como foi esse primeiro CRI Verde, né? Quais os pontos aí que foram determinantes para o sucesso dessa operação, Maria? Olha, essa foi uma operação que já nasceu muito legal, né? Primeiro, que foi o primeiro CRI Verde do Brasil. Segundo, porque é um setor que a gente considera pure play, né? Porque então não tem muita discussão que ele é verde, afinal de contas, são usinas solares fotovoltaicas. A gente teve a chance de visitar as terras, e uma questão que eu acho muito legal e que às vezes os emissores ou até as empresas que estão envolvidas, como a Tru, foi muito parceira nesse processo, não tem a dimensão de quantas coisas interessantes a gente consegue capturar numa avaliação para certificação. No caso, não foi uma certificação, foi uma avaliação externa independente, né, desse título, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente faz uma avaliação de conformidade e de risco. Então, em vários casos, quando a gente ia olhar as terras, ia olhar onde que essas usinas iam se situar dentro de um território, a gente pegava que aquele não seria um lugar adequado para a instalação da usina naquela terra específica, porque era um topo de morro, porque estava próximo de uma APP, por causa de questões de reserva florestal. Então, a gente consegue trazer um olhar que não é só um olhar do avaliador externo independente, é um olhar de gestão de riscos. E esse risco, ele não é um risco importante não só do ponto de vista ambiental, mas também financeiro. Você fazer uma usina solar fotovoltaica, de repente, num topo de morro, você vai tomar uma multa, que você vai ter que realocar isso depois. Isso é custo, isso prejudica a capacidade de repagamento daquela dívida, e, portanto, isso é uma questão importante para a emissão em si, para o bond, independente dele ser green ou não. Né? E essa foi uma percepção muito legal que a gente teve, que a Tru participou muito com a gente ao longo, né, da estruturação do parecer do Green Bond, né, do parecer independente, Second Party Opinion, né, que a gente chama, o SPO. Foi super interessante de a gente ter capturado uma série de agendas e de riscos, inclusive não só ambientais, riscos sociais, de relacionamento com as comunidades do entorno daquele território, então de uso dos equipamentos, descarte dos equipamentos em caso aí, né, de manutenção ou de troca. Então são questões que não são só importantes para o green, mas também para o bond. E esse acho que foi o valor mais legal que a gente tirou desse processo. A resultante tem uma expertise aí que é fundamental para esse processo, né? Como ela falou, a gente olha a operação como um todo, né? E conta aí com uma consultoria independente realmente para fazer as avaliações externas em todos os vieses, né? Porque eles têm aí o know-how de avaliar diversos tipos de negócio, né? E acredito que devem ver problemas também acontecendo, porque como todo título de crédito, não é só coisa, não anda sempre tudo na linha, de vez em quando tem alguma coisa que dá uma dorzinha, né? Então, eu acho que esse know-how, e quanto mais gente especialista a gente conseguir agregar na operação, a gente consegue levar mais segurança aí para os investidores, né? E fazer esse primeiro CRI verde aí foi muito importante, né? Eu acho que abriu portas para fazermos outros, né, Maria Eugênia? Fizemos mais alguns outros depois desse. Eu acho que a gente começou a entender que talvez nós poderíamos ter feito até anteriormente disso. Nós entendemos um pouco melhor o processo, entendemos um pouco melhor a questão do mercado, de como deveria ser a companhia. E eu vejo que hoje existe muita companhia que tem capacidade para fazer emissões com essas temáticas, vamos dizer assim, não só o green, e que às vezes nem entende que poderia fazer. Então, eu acho que tem ainda uma questão também vamos dizer, educacional nas companhias, de saber que eles podem
acessar um tipo de funding diferente, um funding específico de ESG, e muitas vezes ele não sabe que ele tem aquela capacidade de conseguir gerar esse certificado, esse título, independente de qual seja aqui. A gente está falando mais especificamente do verde, mas tem diversos outros, né, da agenda ESG, ASG. Tem hora que eu não sei nem o que eu falo, se é ESG ou ASG, porque português é Essa sopa de ASG, letrinhas né? é um Sopa inferno, de letrinhas, Rodrigo. né? Um inferno. Eu brinco que o meu mestrado teve 3 páginas de glossário de sigla. É um horror, é um horror. Mas pode ser os dois, no fim do dia pode ser os dois. E, em geral, se você está falando com algum regulador ou com algum órgão público, a gente fala ESG porque o anglicanismo é um pouco crucificado, né? Mas o mercado conhece por ESG, ESG e está tudo certo. Então, qualquer um deles vai ser entendido, é o que importa. Não, isso é importante, mas o que eu digo é que com relação à capacidade das companhias hoje, eu acho que a quantidade de companhia que busca esse tipo de certificação ainda é muito baixo perto do potencial das companhias que tem para chegar nesse nível de certificação. Eu acho que a gente, dentro do nosso próprio agronegócio, tem muita coisa nessa parte de produção orgânica, por exemplo, né? Energia solar é extremamente crescente. Eu não sei se todas as emissões hoje estão saindo com o selo verde, mas eu acho que a gente abriu uma porta aí fazendo essa primeira operação. Fizemos já mais outras 2, né, com certificação verde também. Eu acho que o mercado começa a olhar também para essas possibilidades e para esse novo funding, né, já que constantemente aí as instituições fazem acordo, né, de liberar um percentual de recursos destinados a projetos com esse tipo de agenda ESG. Então, acho que é muito importante, é um mercado muito crescente, né? Muito bom. Vamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Deixo aí uns minutinhos finais para algumas considerações, né? Como a Maria Eugênia colocou, é um mercado que cresce em progressão geométrica, né? Então, Maria Eugênia, como é que você vê aí essa tendência aí para os próximos anos? É uma explosão agora? Tende a se estabilizar? Como é que você vê esse crescimento? Olha, a gente hoje está vendo isso como uma adicionalidade às emissões. Vai ter algum momento que isso vai ter um critério para as emissões. Eu não vejo dúvida de que quanto mais esse mercado se consolida, quanto mais a gente começa a associar essa agenda a uma agenda de gestão de risco, né? E quanto mais a gente direciona recursos para esse tipo de estratégia, e isso vem crescendo em todos os mercados, não só no nosso, mais a gente vai começar a ver que as emissões que não tiverem esse olhar, mesmo as que são mainstream, vão começar a ter dificuldade de se colocar no mercado. Então, eu acho que até a regulação começa a acompanhar, e a gente já vê esse VM se posicionando em alguns momentos em relação a isso. O Banco Central, algumas semanas atrás, soltou aí 6 normativos regulando de que forma que os bancos precisam monitorar e gerenciar riscos socioambientais e climáticos, então já trazendo a agenda de mudanças do clima como parte da regulação do Banco Central. Então, eu acho que quanto mais isso andar, mais vai ser inevitável, começa a ser o custo do não fazer, né? Às vezes a gente escuta muito falar sobre, mas a sustentabilidade é custo, o ESG é custo, o custo do não fazer está começando a ficar mais alto. Ficou muito bem, o custo do não fazer é muito mais alto, os investidores vão começar a cobrar isso. Eu acho que vai chegar um momento que o mercado vai inverter, o investidor vai cobrar o tomador do crédito e aí, o que você está fazendo perante essa agenda? E eu acho que isso não é um momento muito distante, não. Acho que é algo que é bem próximo, bem imediato. Essas emissões aí têm um apelo muito grande socioambiental e cada vez mais a conscientização dos investidores perante a isso vem aumentado. Então, isso é muito importante. Muito obrigada, Maria Eugênia, muito obrigada, Rodrigo, pelas entrevistas, pelas considerações. E queremos agradecer a você que nos acompanhou aqui até o final dessa entrevista. Fica aí o nosso abraço e até a próxima.